acontece quando eu inalo um óleo essencial? Quando eu puxo com o meu instrumento que foi desenvolvido aí ao longo da evolução dos mamíferos, né? Mamíferos têm nariz, outros seres não têm nariz, ou não têm um nariz capaz de fazer o que o nosso faz. Vocês já pensaram nisso? Nem todos os seres que hoje coexistem conosco, eles têm a mesma capacidade que a gente tem de aproveitar essas moléculas de diferentes formas. Não só para a gente ficar feliz, mas aquilo ali tem uma íntima relação com a nossa resposta orgânica ao ambiente. A gente consegue decidir se vai ficar ou não vai ficar num ambiente. Nós e vários animais, mamíferos, né? Vários animais outros também, tem condição de ficar ou não ficar no ambiente por uma resposta do nariz. Gandalf no Senhor dos Anéis, né? Tá o Gandalf e os hobbits todos perdidos lá, e mais enfim, é o Fellowship, né? A Sociedade do Anel tá lá perdida dentro de Moria, tá presa em Moria, não tem luz, não tem nada, a possibilidade de ser perseguido, e eles ficam ali perdidos, porque o caminho também não estava dando para enxergar. Ficam um tempo ali perdidos, de repente o Gandalf levanta e fala assim: é por ali. Mas como que a gente não sabia nada até agora e você falou que de repente é por ali? Aí ele falou: quando em dúvida, Meradoc, sempre siga seu nariz. É um instinto, né? É um sentido fortemente ligado ao nosso instinto de sobrevivência, de adaptação. Então, a gente precisa respeitar mais também o nosso nariz, né? Mas o que acontece quando esse nosso nariz maravilhoso, esse instrumento calibradíssimo para óleos essenciais, o que acontece quando o nosso nariz ele capta o óleo essencial? Essas moléculas que foram jogadas ali na atmosfera pelos diferentes difusores, né? Elas são levadas numa corrente de ar, ainda mais se você fizer esse movimento aqui, puxar, né? Você fazendo diferença de pressão, você vai concentrar a entrada de ar, carregando aí moléculas de óleos essenciais também, né? Então, juntamente com isso, pelo menos você está jogando lá no pulmão. Um caminho longo até chegar lá, mas pelo menos você está fazendo a mesma coisa. A intenção é jogar o ar para o pulmão e várias moléculas também. E lá mesmo, lá na região do pulmão, né, a gente tem paredes muito fininhas que elas são extremamente irrigadas justamente para proporcionar troca gasosa do oxigênio, do gás carbônico, troca de moléculas. E as moléculas presentes nos óleos essenciais, apesar de serem muito maiores que oxigênio e gás carbônico, elas têm uma natureza que a gente chama de lipofílica. Ai, meu Deus do céu. É uma natureza química compatível com as gorduras. Por que eu estou falando isso? Porque a membrana celular de todas as nossas células tem uma natureza gordurosa também. Então, elas se reconhecem. A membrana celular é extremamente seletiva, graças a Deus, né? Mas as moléculas de óleos essenciais, várias delas, né, têm uma possibilidade muito tranquila de atravessar essas membranas, né? Claro, né, concentração adequada, diluidinha, da forma adequada, maravilha, e por aí vai. Certo? Então, a gente tem pelo menos esse caminho de entrada que vai levar as moléculas presentes nos óleos essenciais para a nossa corrente sanguínea. Quer dizer, não precisa a gente tomar comprimido. Não precisa, não é essa quebra aí, né, da percepção de, opa, o que é terapêutico vem de um comprimido? Não, o que é terapêutico pode vir do meu nariz, do que o meu nariz puxou. Né? Então, esse é o grande choque, realmente, quando as pessoas, de fato, vão entender sobre óleos essenciais, sobre a aromaterapia, sobre a terapeuticidade dessas moléculas. Elas começam já no processo mais simples, que é a olfação. Ela já pode ser terapêutica e muito terapêutica, né? Então, aqui a gente tem uma dose levada de óleos essenciais, né? Uma dose de ativos que foram recebidos pelo nosso organismo. Existe uma pesquisa linda neste livro aqui, ó, Óleos Essenciais, Abordagem Clínica, Farmacêutica e Clínica, né? Que é
esse sim que dá para você esfregar na cara da sociedade científica, né? Aí é cheio de moléculas. Ui, tá super estourado aqui, meu Deus do céu, tem que regular essa luz. Está cheio de moléculas, né? Cheio de mecanismos, cheio de dosagens, cheio de artigos, cheio de experiências, cheio de evidências, né? E aqui a gente tem um trabalho maravilhoso do professor Clóvis, que também palestrou no Conan, não sei. Também palestrou, tem uma live com uma entrevista com ele do lançamento desse livro aqui lá no YouTube da Lázaro. E ele fala dessa pesquisa. Nessa pesquisa, eles usaram a via, aí não só a absorção do pulmão, tá? É aqui do nosso epitélio nasal. Que aqui a gente pensa pouco, né? Mas exatamente aqui no nariz a gente tem, sim, né? O epitélio, né? Uma camadinha de pele que é fina, né? E é importante, ela tá bem próxima ali do cérebro, né? Muito irrigada também. Então, também é uma porta de entrada possível para os óleos essenciais no nosso organismo. E o estudo foi feito para direcionar essas moléculas para ter um aproveitamento muito grande para chegar no cérebro, porque na pesquisa do Dr. Clóvis, era uma pesquisa com tumor cerebral, um tumor grave. O tratamento convencional, ele dá uma baixa perspectiva de sobrevida, né? E também a possibilidade de sequela é muito alta, por causa da localização do tumor, do tipo dele, então tem que fazer remoção e tem que fazer todas as terapias, assim. Então, essa pesquisa é uma pesquisa linda de um médico brasileiro, né? Começou a estudar as moléculas presentes nos óleos essenciais, e ele percebeu que o álcool perílico, que é um derivado do limoneno, né? No nosso organismo a gente forma álcool perílico, dependendo da via que está entrando o limoneno. Mas eles já deixaram esse medicamento pronto, álcool perílico, coloca uma máscara, né? E tudo controlado, dose controlada, e força a entrada concentrada, né? Concentrada, assim, dentro da concentração que foi estudada, não é abafado disso, tá, gente? Estou aqui resumindo na profundidade do pires, só para a gente entender. Que usa a absorção não ali do pulmão, mas aqui do nosso epitélio, que é o mesmo mecanismo, né? Uma barreira fininha, membrana celular, compatibilidade, ele entra, e aí tem um aproveitamento maior de dose específico para a região que precisa tratar, né? Então, resultados muito bacanas, resultado muito interessante, que, assim, muito promissor também, certo? Com moléculas que vêm aí dessa rota dos óleos essenciais. Então, a gente tem muita coisa ainda para caminhar, né? E vem por uma via que a gente não tem esse hábito de perceber terapêutico. Existem outros medicamentos que são utilizados intranasal. Tem até um muito famoso, né, que é para depressão grave, e a Johnson patenteou esse medicamento. Então, hoje ele é muito caro, mas é a acetamina. Também é utilizada por nasal aqui. Tá? Isso é muito interessante. Começar a ver, colher os frutos, né, de como que essa utilização do nariz, ela pode realmente ser muito, muito terapêutica. Eu fico muito emocionada de ver esse tipo de evolução, né? Vamos lá. Então, durante diversas fases desse percurso, mandou para dentro, né, foi para o pulmão, a própria mucosa nasal, então isso que eu falei, que mucosa, epitélio nasal, né? A gente também tem regiões que são propícias para mandar para dentro do nosso organismo, como o caso da acetamina e do álcool perílico que eu falei com vocês aqui agora, né? Vai levar para a corrente sanguínea, a gente tem um aproveitamento muito grande, principalmente aqui em relação quando precisa levar mais rapidamente para o cérebro, porque se você precisa de uma atuação específica nos receptores que estão no cérebro, por exemplo, tá? Se faz isso por via oral, põe numa cápsula, manda para dentro, uma parte enorme daquelas gotas ela vai ser degradada. Uma outra parte vai ser distribuída para todo o corpo. Ela chega ali na mucosa gástrica primeiro, né? E aí ela vai passar por uma via de distribuição, metabolização, e aí sobra um tiquinho de moléculas ou dos seus metabólitos, né, para chegar ali às vezes no alvo que pode ser o cérebro. Então, vocês já devem ter visto isso em alguma palestra por aí, mas quem não viu, já vou deixar essa dica. Se você precisa
para questões sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, via inalatória. Tá? Via inalatória. Vamos dar preferência para a via inalatória. É a mais eficiente, porque você tem um aproveitamento maior das moléculas. Tá bom?